O Banco Central Europeu baixou a taxa de juros de referência para 3%. É a quarta descida em 0,25 pontos percentuais este ano. Desde junho, os juros passaram de 4 para 3. A Presidente do Banco Central Europeu admite que foi ponderada uma redução maior de meio ponto percentual, mas que a vitória contra a inflação ainda não está garantida. É mais um degrau na descida dos juros. Desta vez, o BCE repetiu a redução de 0,25 pontos percentuais, colocando a taxa de referência nos 3%. Na base da decisão, dados que indicam uma inflação em queda. Not yet the victory against inflation, not yet mission accomplished, but certainly it led us to acknowledge that inflation was really on track in terms of reaching our 2% target in the medium term. E é esse caminho que mostram as previsões do BCE, revistas em baixa ligeira face a setembro. Para este ano, a inflação na zona euro ainda deverá situar-se nos 2,4%. Até 2027 rondará os 2%. O BCE também baixou as previsões de crescimento da economia para o conjunto dos países da moeda única. Espera agora 0,7% para este ano e 1,1% para o próximo, subindo para 1,4% em 2026. Os receios em torno do crescimento levaram a equacionar uma descida maior na taxa de juro. There were some discussions with some proposals to consider possibly 50 basis points, but the overall agreement to which everybody rallied was that 25 basis points was actually the right decision. 0,25 pontos percentuais é, ainda assim, mais uma ajuda para as famílias que têm crédito à habitação e que vão continuar a ver baixar as prestações da casa. Está connosco o comentador da RTP, Pedro Brinca. Pedro, boa noite. BCE baixou em 25 pontos base, houve membros que defendiam que podia baixar em 50 pontos. Porquê é que isso não terá acontecido? Bem, em primeiro lugar, é importante dizer que esta era a estimativa central da generalidade dos analistas. Era a descida de 25 pontos base. Eu acho que é uma boa decisão por alguns fatores. Bem, em primeiro lugar, a inflação cresceu de setembro para outubro na zona euro, de 1,7% para 2%. Não é nada de grave, não obstante, recomendo alguma prudência, por um lado. Segundo, é bom lembrar que nós gostamos de pensar que o Banco Central Europeu mete a taxa de juros que quer, mas não é bem assim. E porquê? Porque realmente nos Estados Unidos a inflação está mais elevada. Nos Estados Unidos fala-se de alguma ponderação relativamente à descida das taxas de juros. As taxas de juros na Europa estão mais baixas do que nos Estados Unidos, o que faz com que haja um influxo e um desvio de fundos da Europa para os Estados Unidos, valorizando o dólar, desvalorizando o euro. Esta pressão sobre a desvalorização do euro pode fazer o quê? Pode fazer com que, perdendo do valor o euro, tudo o que é matéria-prima nos mercados internacionais tipicamente são cotadas em dólares e podemos passar a ter inflação importada. Essa é uma razão pela qual eu acho que esta descida cautelosa foi importante. A segunda é que nós precisamos de espaço para, do ponto de vista estratégico, gerir expectativas na próxima reunião do BCE. Se descêssemos 50 pontos base hoje, a probabilidade de termos uma nova descida na próxima reunião reduziria drasticamente e isso enviaria um sinal misto para os mercados. Podia ser um sinal de que o Banco Central Europeu acharia que a descida das taxas de juros já teria acabado, ou poderia ser um sinal que seria apenas uma pausa, mas gerava incerteza. Parece-me que esta abordagem gradual faz mais sentido. Estes 25 pontos base provavelmente serão acompanhados de outra descida de mais 25 pontos base na próxima reunião do Banco Central Europeu, a não ser que aconteça alguma coisa de imprevisto, e parece-me que esta descida gradual inspira mais confiança aos mercados, dá mais certeza, não nos põe numa posição tão em risco de uma diferença tão grande relativamente à taxa de juros que está a ser praticada nos Estados Unidos e consequente desvalorização do euro e protege-nos mais dessas circunstâncias. Ou seja, continuam muito as incertezas sobre este combate à inflação. A incerteza continua porque há uma coisa que os economistas criaram, que não é propriamente real, mas que os economistas criam nas suas análises, que é aquilo que se chama taxa de juros natural, ou seja, a taxa de juros de longo prazo. Existe uma certa percepção de que antes da pandemia a taxa de juros natural estava muito em baixo e que depois com a pandemia ela aumentou por diversas razões. Tem a ver com questões demográficas, tem a ver com a aceleração da digitalização, tem a ver com o fim, com a diminuição acentuada das compras de obrigações nos mercados ocidentais por parte dos países asiáticos, mas o que é certo é que houve uma certa noção que essa taxa de juros aumentou. Ora, o nível de restritividade
Ou seja, o nível de abrandamento da inflação, a capacidade que taxas de juros elevadas têm em conter a inflação é tanto maior quanto maior for a distância para essa taxa de juros natural. Ora, o que Lagarde sinalizou precisamente no comunicado que acompanhou esta decisão foi precisamente que ela acha que estes níveis de taxas são bastante restritivas. Ela tem uma opinião que talvez a taxa de juros natural não tenha subido assim tanto. E então esta diferença da taxa de juros do Banco Central Europeu para essa taxa de juros natural ainda é suficientemente grande para, a este nível, as políticas estarem a ser restritivas da atividade económica. Tipicamente, a política monetária tem um efeito restritivo sobre a atividade económica desfasado. Os economistas acreditam que andará entre os 12 e 18 meses, pelo que aquilo que nós estamos a sentir agora em termos de inflação é função das políticas que estavam em prática há 12 meses atrás. E se já estamos muito próximos dos 2%, significa que essas taxas de juros próximas desse nível continuam a ser restritivas. Nesse sentido, faz sentido que, por um lado, a descida seja gradual e, por outro lado, também faz sentido que se tenha alguma prudência e se ir apalpando terreno, porque, mais uma vez, esta taxa de juros natural é uma coisa que os economistas inventam, mas ninguém sabe muito bem onde está. Sim. E é um bocadinho como andar num quarto às escuras a tentar apalpar para ver onde é que estamos, não é? Para quem nos está a ouvir em casa, a preocupação que existe sempre é do crédito à habitação. Claro. Tivemos já taxas de 4%, agora está nos 3%. Ou seja, alguém que tenha um crédito com uma taxa de 12 meses e que tenha uma revisão agora vai sentir bastante uma A subida das taxas de juros foi histórica. Nunca tinha havido uma subida de taxa de juros tão elevada em tão pouco espaço de tempo. Para termos uma ideia, entre fevereiro de 22 e fevereiro de 23, um casal que tivesse comprado uma casa por 900 mil euros estaria, passado um ano, um casal que tivesse comprado uma casa por 300 mil euros a 30 anos, pagaria cerca de 900 euros de renda. Passado apenas um ano, estaria a pagar já 1.500 ou 1.600. Ou seja, foi uma subida realmente muito grande. Sim. Por isso, do ponto de vista da descida da taxa de juro, isto será, sem dúvida, um alívio para as famílias. Não obstante, é curioso lembrar o que a própria Lagarde falou sobre essa questão. Porque Lagarde chamou a atenção que, na generalidade dos países europeus, eles têm crédito a taxa variável. E Lagarde queixou-se precisamente disso. Porquê? Porque isso enfraquece o poder da subida das taxas de juro para controlar a inflação. Não tenhamos ilusões. A subida das taxas de juro é feita com um objetivo: retirar poder de compra às famílias, aos governos e às empresas para aliviar a pressão sobre preços de bens e serviços. Na maior parte dos países, as taxas de juros são variáveis, o que significa que a subida das taxas de juros não tem esse efeito repressivo. Variáveis ou fixas? São variáveis no resto da Europa. Sim. Não tem esse efeito tão repressivo. São fixas, peço desculpa. Sim. São fixas, tens razão. Não tem esse efeito tão repressivo, porque quando sobem as taxas de juros do Banco Central Europeu, não sobem as taxas no crédito nos outros países, mas em Portugal elas são variáveis. E nós aí estamos numa desvantagem, porque fazemos política para a União Europeia como um todo e Portugal acaba por sentir de sobremaneira esse efeito. Não será alheio isso também o facto de Portugal foi um dos países que mais depressa convergiu com os 2%, que era um objetivo. Perguntar também sobre o crescimento para a economia da zona euro, que foi revisto em baixa. Há aqui grandes dificuldades na economia europeia? Há dificuldades. Nós temos Itália com um grave problema de dívida. Temos França também com um descontrole orçamental acentuado. Temos a Alemanha com graves problemas estruturais, nomeadamente na questão do setor industrial, particular o automóvel, e sabemos o que é que Trump pode significar com a sua tomada de posse em janeiro e o impacto que isso pode ter no principal motor da zona euro, que é a economia alemã. E li hoje que os preços da energia na Alemanha estavam a níveis de 2022, ou seja, bastante elevados. Isso também não ajuda de toda a indústria, não é? Não ajuda de todo. Vamos lá ver, a eletricidade na Europa é agora 3 vezes mais alta do que é nos Estados Unidos. Isto lança toda a indústria europeia, principalmente aquela que é intensiva em energia. O plano Draghi é muito claro sobre isso. As empresas intensivas em energia tiveram uma diminuição da produção industrial de 15% relativamente a abril de 2021 a abril de 2024. Ou seja, a Europa está numa enormíssima desvantagem competitiva, tem o seu modelo e o seu setor industrial posto em causa, precisamente por causa dos preços elevadíssimos da energia. E isso é um dos desafios que Draghi anunciou, que a Europa terá que vencer, que é precisamente esta transição energética e baixar os custos da energia na Europa, precisamente para que possa ser competitiva e sair desta estagnação económica. Nós cada vez importamos mais bens intensivos de energia e cada vez mais a nossa produção de bens intensivos de energia na Europa está a desaparecer. Muita incerteza sobre o que é que vai fazer Donald Trump. Lagarde disse que as medidas proteccionistas não levam a crescimento e têm um impacto incerto na inflação. Eu concordo numa parte daquilo que disse Lagarde e discordo de outra.
Eu concordo que prejudicam o crescimento económico. Existem já alguns estudos preliminares sobre o impacto, quer na zona euro, quer nos próprios Estados Unidos, de algumas das políticas. Também é preciso perceber que políticas é que estamos a falar. Estamos a falar das tarifas aduaneiras, estamos a falar da deportação de imigrantes ilegais, estamos a falar de um conjunto de outras medidas. Mas no que diz àquelas respeito às mais emblemáticas, que é uma certa ingerência do poder político no Banco da Reserva Federal norte-americano, a deportação dos trabalhadores ilegais para fora dos Estados Unidos e na imposição de tarifas, todas elas vão levar a menor crescimento, não haja dúvidas sobre isso. Por isso, nisso eu concordo com Lagarde. Onde é que eu discordo de Lagarde? Na questão da inflação. Acho que vai levar a um aumento da inflação, nos Estados Unidos, sem dúvida, porque precisamente nós vimos isso com as máquinas de lavar, aliás. Máquinas de lavar? Exatamente. Há um artigo curiosíssimo que foi feito, precisamente sobre o impacto das tarifas nas máquinas de lavar que vinham da China e qual foi a repercussão que isso teve no preço de compra, no preço de venda ao público nos Estados Unidos. E aquilo que se viu foi que quem pagou o aumento de tarifas foi precisamente os consumidores americanos. Ou seja, esse aumento de tarifas poderá ser problemático. Na Europa, poderemos ter aqui um efeito de desvio de procura, não é? Para os produtos europeus, eventualmente. Também depende do que é que a Europa vai fazer em termos de resposta. Sim, dessas negociações também, não é? Pode a Europa decidir... Será pior para nós, mas a Europa até poderá decidir ter alguma reciprocidade nas políticas comerciais e industriais, ou seja, aumentar as tarifas. Tudo isto vai depender todas estas dinâmicas dependem também da resposta. Mas eu acho que a inflação poderá ter pressões, poderá ser positiva, poderá aumentar face a estas guerras comerciais, porque aquilo que nós importamos também poderá ser mais caro, principalmente aquilo que vem dos Estados Unidos. Pedro Brinca, obrigado. Obrigado. Boa noite. O encerramento de 3 empresas de confecção em Lousada